10 respirações. É tudo que te separa de um estado de energia que a maioria das pessoas nunca experimentará na vida. Mas antes que você ache isso simples demais para ser verdade, preciso te contar algo que descobri ao pesquisar os arquivos pessoais de Eckhart Tolle. Existe uma técnica tão poderosa que por séculos foi mantida apenas entre os muros de mosteiros ou em recônditos retiros espirituais na serra. Não por egoísmo dos monges, mas porque eles sabiam algo que você está prestes a descobrir. Você já sentiu como se sua energia vital estivesse sendo drenada por alguma força invisível? Como se, não importa quanto você durma ou descanse, sempre acordasse mais cansado do que deveria? Eu sei exatamente como é essa sensação. E sei por que isso acontece. A resposta não está nos seus hábitos, nem na sua dieta, nem mesmo no seu sono. A resposta está em algo que você faz 20.000 vezes por dia, mas que 99% das pessoas fazem completamente errado. Sua respiração. Mas não qualquer respiração. A respiração como chave. A respiração como portal. A respiração como a única ferramenta capaz de acessar reservatórios de energia que você nem sabia que existiam dentro de você. Eckhart Tolle descobriu isso ao passar 2 anos estudando manuscritos ancestrais. Textos que falavam de uma técnica específica. Uma técnica que os monges chamavam de o despertar da serpente adormecida. Ou, em outras palavras, o despertar da sua força interior adormecida. Que nome intrigante, não é mesmo? Existe uma razão científica por trás dessa metáfora. Uma razão que a neurociência moderna só descobriu na última década. Quando você respira de forma consciente e específica, algo extraordinário acontece no seu sistema nervoso. Suas ondas cerebrais mudam, sua produção de cortisol despenca. E mais importante, você acessa um estado que os neurocientistas chamam de coerência cardíaca elevada. É nesse estado que sua energia vital não apenas se recupera, ela se multiplica. Mas por que os monges mantiveram isso em segredo por tanto tempo? E não ensinavam essa técnica para qualquer pessoa que aparecesse nos mosteiros pedindo ajuda. A resposta vai te surpreender, talvez até te incomodar um pouco. Eles descobriram que pessoas não preparadas mentalmente para essa técnica entravam em estados de consciência tão elevados que perdiam completamente a conexão com a realidade cotidiana. Imagine uma pessoa que, de repente, consegue acessar níveis de energia e clareza mental que nunca teve na vida. O que ela faria com isso? Alguns se tornavam completamente desapegados do mundo material. Outros desenvolviam uma sensação de superioridade espiritual perigosa. E alguns simplesmente não funcionar na sociedade normal. Por isso, a técnica vinha sempre acompanhada de anos de preparação mental e emocional. Anos que a maioria das pessoas não tinha disponíveis. Mas Eckhart Tolle encontrou uma forma de adaptar essa técnica, uma forma de torná-la segura e eficaz para pessoas como você e eu, que vivemos no mundo moderno, com idades, trabalho, família. E o mais incrível é que funciona em apenas 3 minutos. Você está se perguntando como isso é possível, não é? Como algo que levava anos para ser dominado pode ser condensado em 3 minutos. A resposta está no que Tolle chama de princípio da urgência evolutiva. Em momentos de crise, e vamos ser honestos, vivemos em um momento de crise coletiva de energia e atenção. O ser humano desenvolve a capacidade de acessar estados superiores de consciência muito mais rapidamente. É como se a própria vida estivesse nos forçando a evoluir. E a respiração consciente é o caminho mais direto para essa evolução. Mas antes de eu te ensinar a técnica exata, preciso que você entenda algo fundamental. Essa não é apenas uma prática de relaxamento. Não é meditação comum.
Não é exercício respiratório básico. Isso é uma ferramenta de transformação neurológica. Uma forma de reprogramar literalmente a maneira como seu cérebro processa energia. E como toda ferramenta poderosa, ela precisa ser usada com respeito e consciência. Você está pronto para isso? Porque uma vez que você souber o que eu estou prestes a te ensinar, não há como voltar atrás. Você nunca mais vai conseguir respirar normalmente, sabendo que existe uma forma infinitamente mais poderosa de fazer isso. Lembra da metáfora da chave invisível que eu mencionei? Essa chave existe dentro de você agora mesmo. Ela sempre esteve lá, mas você nunca soube como girá-la. A técnica que vou compartilhar com você é dividida em 3 fases. Cada fase dura exatamente 1 minuto. E cada fase ativa uma parte diferente do seu sistema nervoso. Primeira fase: ativação do nervo vago. É aqui que você começa a despertar a sua capacidade natural de autorregulação energética. Segunda fase: sincronização cardiocerebral. É quando seu coração e seu cérebro entram em uma frequência de ressonância que multiplica exponencialmente sua energia disponível. Terceira fase: expansão da consciência celular. É o momento em que cada célula do seu corpo recebe o sinal para operar em um nível de eficiência energética superior. Pode parecer técnico demais, mas te garanto que quando você estiver fazendo, vai ser a coisa mais natural do mundo. Porque é exatamente assim que seu corpo foi projetado para funcionar. Você só nunca aprendeu a acessar essa programação original. A primeira fase começa com algo que Tolle chama de respiração da raiz. Não é a respiração comum que você conhece. É uma respiração que vai direto ao centro energético mais primitivo do seu corpo. Você vai se sentar de forma confortável, mas com a coluna ereta. Não precisa ser rígido, mas precisa haver uma linha de energia passando da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Agora, coloque uma mão no seu peito e a outra na sua barriga. Você vai perceber algo que talvez nunca tenha notado antes. Quando você respira naturalmente, qual mão se move mais? Se for a mão do peito, você está respirando de forma superficial. E respiração superficial é o primeiro inimigo da energia vital. É como tentar encher um balde com uma colher de chá. A mão da barriga precisa se mover muito mais do que a do peito. Mas não é só isso. A qualidade do movimento também importa. Imagine que existe uma luz interior dentro da sua barriga. Uma luz brilhante. Quando você inspira, essa luz se expande lentamente. Não apenas para frente, mas para todos os lados. Para os lados, para trás, para baixo, é uma expansão tridimensional. Como se seu centro energético estivesse despertando depois de anos adormecido. E a expiração? Expiração é onde acontece a mágica. É onde a energia estagnada, a tensão acumulada, toda a vibração densa que você carregou durante o dia finalmente encontra uma saída. Mas você não força a saída. Você permite. É como abrir uma janela e deixar uma brisa suave levar embora tudo que não serve mais. Durante esse primeiro minuto, você vai sentir mudanças começando a acontecer. Talvez um formigamento nas mãos, talvez uma sensação de calor no peito, talvez simplesmente uma quietude que você não sentia há muito tempo. Não se assuste se sentir emoções surgindo do nada. Isso é normal. É o seu sistema nervoso se recalibrando. É energia que estava presa, finalmente encontrando movimento. Depois do primeiro minuto, você passa para a segunda fase. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Na segunda fase, você vai adicionar algo que os monges chamavam de pulso do coração consciente. Você vai manter a respiração profunda da primeira fase,
mas agora vai sincronizar sua respiração com os batimentos do seu coração. Coloque 2 dedos no seu pulso. Sinta o ritmo. Sinta a vida pulsando ali. Agora, inspire durante 4 batimentos. Pausa durante 2 batimentos. Expire durante 6 batimentos. Pausa durante 2 batimentos. 4, 2, 6, 2. Esse é o código. Por que esses números específicos? Porque eles criam uma proporção matemática que ativa automaticamente o que os cientistas chamam de variabilidade da frequência cardíaca ótima. É como afinar um instrumento musical. Quando a afinação está perfeita, a música que sai é incomparavelmente mais bela. Durante essa segunda fase, você pode começar a sentir algo que no início pode parecer estranho. Uma sensação de que você está sendo respirado, em vez de estar respirando. Como se uma inteligência maior tivesse assumido o controle e você fosse apenas uma testemunha consciente do processo. Exatamente o que deveria acontecer. É sinal de que você está entrando no que Eckhart Tolle chama de estado de presença ativa. Um estado onde sua consciência se alinha com uma consciência vasta. E a primeira fase que os monges consideravam a mais sagrada, a fase onde acontece o que eles chamavam de explosão silenciosa. Na terceira fase, você vai manter o ritmo respiratório da segunda fase, mas vai adicionar uma visualização específica. Uma visualização que ativa redes neurais que a maioria das pessoas nunca usa conscientemente. Você vai imaginar que a cada inspiração, uma luz dourada está entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, pelo seu tronco, pelos seus braços, até chegar ao topo da sua cabeça. Cada expiração, essa luz se expande para além do seu corpo. Esfera de energia ao seu redor. Uma esfera que pulsa no mesmo ritmo da sua respiração. Inspiração, a luz sobe. Expiração, a luz se expande. Durante esse terceiro minuto, muitas pessoas relatam experiências que vão desde uma sensação profunda de paz até insights criativos súbitos. Algumas sentem como se estivessem conectadas a uma fonte inesgotável de energia. Outras simplesmente sentem que estão, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente acordadas. Mas existe algo que preciso te avisar sobre essa terceira fase. Algo que os monges sempre enfatizavam para seus discípulos mais avançados. Quando você termina a técnica, existe uma tentação natural de querer repetir imediatamente, de tentar prolongar a sensação, de achar que se 3 minutos são bons, 10 minutos seriam ainda melhores. Resista a essa tentação. A técnica funciona justamente porque é breve e intensa. É como um raio que atravessa um sistema elétrico e reorganiza todas as conexões instantaneamente. Se você tentar prolongar demais, pode sobrecarregar os circuitos. Os monges aprenderam isso através de séculos de experimentação. Alguns deles passavam horas nessas práticas respiratórias e acabavam em estados tão alterados de consciência que perdiam dias sem conseguir voltar à realidade consensual. Por isso, a regra de ouro: 3 minutos, uma vez por dia, no máximo. Mas esses 3 minutos vão ser suficientes para começar uma transformação que você vai sentir durante as próximas 24 horas. Uma energia mais estável, uma clareza mental mais aguçada, uma capacidade de lidar com o estresse que você não sabia que possuía. Quanto mais você pratica, mais profundas ficam as mudanças. Não apenas energéticas, mas neurológicas. Sua capacidade de acessar estados de alta performance aumenta. Sua resiliência emocional se fortalece. Sua intuição se torna mais precisa. É como se você estivesse lentamente acordando para uma versão de si mesmo que sempre existiu, mas que estava adormecida. Uma versão mais vital, mais presente, mais viva.
Mas aqui está o que talvez seja o aspecto mais surpreendente dessa técnica. Depois de algumas semanas de prática regular, algo interessante começa a acontecer. Você não precisa mais da técnica para ser um lembrete de como ele é capaz de funcionar quando não está sendo sabotado pelo estresse, pela ansiedade, pela respiração superficial. Você começa a respirar de forma mais consciente durante o dia todo, sem esforço. Sua postura melhora naturalmente. Sua presença se torna mais magnética. As pessoas começam a notar que há algo diferente em você, mas não conseguem identificar exatamente o que. É o poder da energia vital equilibrada. É o que acontece quando você para de vazar energia desnecessariamente e começa a acumulá-la e direcioná-la conscientemente. Eckhart Tolle costuma dizer que a maioria das pessoas vive a vida inteira como se fosse um celular com 10% de bateria, sempre em modo de economia de energia, sempre limitando suas capacidades, sempre funcionando abaixo do potencial real. A técnica dos monges é como descobrir que você tinha um carregador o tempo todo e que com apenas 3 minutos de conexão consciente, você pode voltar ao 100% de carga. Mas existe uma última coisa que preciso compartilhar com você. Algo que vai determinar se essa técnica realmente funcionará na sua vida ou se será apenas mais uma informação interessante que você vai esquecer daqui a algumas semanas. O que vou te contar agora mudou completamente minha compreensão sobre energia vital e provavelmente vai mudar a sua também. A técnica dos 3 minutos é poderosa, mas existe um elemento que os monges consideravam ainda mais importante do que a respiração em si. Um elemento que eles chamavam de intenção cristalizada. Pare por um momento. Respire fundo comigo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões, porque o que você está prestes a descobrir vai contra tudo o que você aprendeu sobre como a energia funciona no seu corpo. A maioria das pessoas pensa que energia é algo que você tem ou não tem, como combustível em um tanque. Acabou o combustível, acabou a energia. Simples assim. Mas os monges descobriram algo revolucionário. Energia não é um recurso limitado que você consome. Energia é um estado de ser que você escolhe acessar. E a chave para acessar esse estado não está apenas na respiração. Está na qualidade da sua intenção durante a respiração. Deixe-me explicar melhor. Quando você respira com a intenção de relaxar, você acessa um tipo de energia. Quando respira com a intenção de se concentrar, acessa outro. Quando respira com a intenção de se curar, acessa outro completamente diferente. Mas existe uma intenção específica que multiplica exponencialmente o poder de qualquer técnica respiratória. Uma intenção que Eckhart Tolle descobriu nos manuscritos ancestrais dos mosteiros, retiros espirituais na Serra. Eles chamavam essa intenção de respirar para servir. Pode parecer estranho no início. Respirar para servir? Servir quem? Servir o quê? Aqui está o segredo. Quando você respira com a intenção de que essa energia renovada que você está criando será usada para contribuir positivamente com o mundo ao seu redor, algo extraordinário acontece no seu sistema nervoso. Você ativa o que os neurocientistas chamam de rede neural do propósito. Uma rede que está diretamente conectada aos seus centros de energia mais profundos. É por isso que pessoas que vivem apenas para si mesmas se sentem constantemente exaustas, mesmo quando têm todas as condições materiais para serem felizes. É por isso que pessoas que encontram um propósito maior que elas mesmas parecem ter energia inesgotável. Mesmo a vital não é um recurso pessoal universal que flui através de você, quando você se alinha com algo maior do que seus próprios desejos e medos. 3 minutos, comece sempre com essa intenção. Estou respirando
para que a energia que eu receba seja canalizada para o bem maior, para que eu possa ser um instrumento de paz, clareza e presença positiva no mundo. Pode parecer piegas, pode parecer exagerado, mas te garanto que a diferença energética é imediata e inconfundível. Agora que você sabe disso, vou te contar o que acontece quando você combina a técnica respiratória com essa intenção cristalizada. Primeira semana. Você vai notar que tem mais energia durante o dia, mas também que essa energia é mais estável, menos picos e vales, mais como um rio constante do que como ondas irregulares. Segunda semana. Pessoas ao seu redor vão começar a comentar que você parece diferente, mais centrado, mais presente. Você mesmo vai notar que situações que antes te deixavam ansioso ou irritado simplesmente não têm mais o mesmo efeito sobre você. Terceira semana. Sua capacidade de concentração vai estar visivelmente melhor. Projetos que antes pareciam impossíveis de terminar vão fluir naturalmente. Sua criatividade vai estar mais acessível. Quarta semana. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Você vai começar a notar sincronicidades estranhas, pessoas certas aparecendo na hora certa, oportunidades surgindo do nada, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Não é magia, é o resultado natural de um sistema nervoso funcionando em sua capacidade ótima, combinado com uma intenção clara e um coração aberto. Mas vou ser honesto com você. Nem todo mundo consegue manter a prática por 4 semanas. E existe uma razão específica para isso. Durante a segunda ou terceira semana, muitas pessoas passam pelo que Tolle chama crise da clareza. De repente, você enxerga sua vida com uma nitidez que pode ser desconfortável. Relacionamentos que antes pareciam normais revelam-se tóxicos. Trabalhos que antes eram toleráveis tornam-se insuportáveis. Hábitos que antes passavam despercebidos mostram-se claramente autodestrutivos. É como se você tivesse passado anos vivendo em uma sala mal iluminada e, de repente, alguém acendesse todas as luzes. No início, a clareza pode machucar os olhos. Muitas pessoas nesse ponto param a prática. Preferem voltar à penumbra familiar do que enfrentar a responsabilidade que vem com a clareza aumentada. Se isso acontecer com você, e provavelmente vai acontecer em algum grau, lembre-se de que é um sinal de que a técnica está funcionando, não de que algo está errado. A clareza nunca foi um problema. O problema é o que você faz com ela. E aqui entra algo que aprendi estudando a vida dos monges que dominaram essa técnica. Eles tinham uma regra simples: mudança externa apenas quando a mudança interna estiver sólida. Isso significa que mesmo que você comece a ver sua vida com mais clareza, não tome decisões drásticas nas primeiras semanas. Deixe a nova energia se estabilizar primeiro. Deixe sua nova perspectiva se assentar. Depois de 2 meses de prática consistente, sim, você terá a base energética e a clareza mental necessárias para fazer mudanças externas de forma sábia e sustentável. Mas existe algo ainda mais profundo que quero compartilhar com você. Algo que só descobri depois de anos estudando tanto a obra de Eckhart Tolle quanto os textos originais dos mosteiros tibetanos. A técnica dos 3 minutos não é apenas uma prática energética. É uma forma de oração, uma forma de comunhão com algo infinitamente maior do que você. Cada respiração consciente é um sim que você dá à vida. Cada intenção cristalizada é um oferecimento do seu ser menor ao seu ser maior. Quando você entende isso, a prática
deixa de ser algo que você faz para conseguir mais energia. Ela se torna algo que você faz porque é grato pela energia que já tem. E acontece a transformação mais profunda. Você para de buscar energia e começa a ser energia. Para de tentar acumular vitalidade e começa a irradiar vitalidade. Pessoas ao seu redor começam a sentir isso. Começam a se sentir mais calmas na sua presença, mais centradas, mais conectadas com elas mesmas. Você se torna aquilo que os monges chamavam de uma presença benéfica. Alguém cuja simples existência contribui para a elevação do ambiente ao redor. Não através de palavras ou ações específicas, mas através da qualidade energética que você carrega. Eckhart Tolle sempre diz que o maior presente que você pode dar ao mundo é a sua própria transformação. E essa técnica dos 3 minutos é uma das ferramentas mais diretas que conheço para essa transformação. Mas vou te contar um segredo que pouquíssimas pessoas sabem. Um segredo que pode acelerar todo esse processo de forma exponencial. A maioria das pessoas pratica a técnica sozinha, em casa, no quarto, em silêncio. Isso funciona perfeitamente. Mas os monges descobriram que quando você pratica a técnica, pensando em uma pessoa específica que está sofrendo, o efeito multiplicativo é extraordinário. Você respira não apenas para si mesmo, mas para alguém que precisa de energia, de cura, de paz. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo passando por dificuldade. Quando você direciona sua prática para o bem-estar de outra pessoa, algo milagroso acontece. A energia que você gera se multiplica, como se o universo recompensasse sua generosidade espiritual com uma abundância ainda maior. E a pessoa em quem você está pensando, mesmo à distância, mesmo sem saber conscientemente, recebe algum benefício dessa energia direcionada. Não é superstição. Existem estudos científicos sobre os efeitos da intenção compassiva à distância. Os resultados são consistentes e impressionantes. Mas independentemente da ciência, você pode testar isso por si mesmo. Pratique a técnica por uma semana pensando apenas em você. Depois, pratique por uma semana direcionando para alguém que precisa. Sinta a diferença. Agora, antes de terminar, quero te dar algumas orientações práticas que vão garantir que você tenha sucesso com essa técnica. Primeiro, escolha sempre o mesmo horário do dia para praticar. Seu sistema nervoso responde muito melhor à consistência do que à intensidade ocasional. Segundo, se possível, pratique ao ar livre ou perto de uma janela aberta. O ar fresco potencializa os efeitos da respiração consciente. Terceiro, se você esquecer de praticar por alguns dias, não se culpe. Simplesmente retome no dia seguinte. A culpa é um desperdício de energia que você precisa para outras coisas. Quarto, se durante a prática você sentir emoções fortes surgindo, tristeza, raiva, medo, permita que elas fluam sem resistência. Emoções represadas são grandes drenos de energia vital. Quinto, mantenha um diário simples dos efeitos que você observa. Não precisa ser elaborado. Apenas 1 ou 2 frases por dia sobre como você se sentiu após a prática. E por último, mas talvez mais importante, não conte para todo mundo que você está praticando essa técnica. Pelo menos não no início. Energia espiritual em formação é como uma planta jovem. Precisa de proteção até estar forte o suficiente para resistir aos ventos externos. Quando você fala sobre práticas espirituais para pessoas que não estão interessadas nesse tipo de desenvolvimento, você dispersa energia que poderia estar sendo usada para fortalecer sua própria transformação. Os monges tinham uma frase para isso: o silêncio é o guardião da prática. Depois de alguns meses, quando os benefícios estiverem sólidos e visíveis na sua vida,
aí sim você pode compartilhar sua experiência com quem demonstrar interesse genuíno. Agora, quero que você imagine algo comigo. Imagine como seria a sua vida se você tivesse acesso constante a níveis altos de energia vital. Como seria acordar todos os dias se sentindo verdadeiramente vivo? Como seria enfrentar desafios sabendo que você tem recursos internos inesgotáveis? Como seria relacionar-se com outras pessoas a partir de um lugar de abundância energética, em vez de escassez? Como seria criar, trabalhar, amar, sonhar a partir dessa nova base energética? Essa não é uma fantasia. É uma possibilidade real que está a 3 minutos de distância de você. 3 minutos que podem mudar não apenas seu dia, mas a trajetória inteira da sua vida. Porque quando você muda a sua energia, você muda a sua presença. Quando muda a sua presença, você muda suas escolhas. Quando muda suas escolhas, você muda seu destino. E no fundo, não é isso que todos nós estamos buscando? Uma forma de ter mais controle sobre nossa experiência de vida. Uma forma de não ser mais uma vítima das circunstâncias, mas o criador consciente da nossa realidade. A técnica dos monges é uma das chaves mais poderosas que conheço para essa cocriação consciente. Chave que esteve guardada por séculos, mas que agora está disponível para você. A única pergunta que resta é: você vai usar essa chave ou vai deixá-la guardada em algum canto da sua mente, junto com todas as outras informações valiosas que você coletou ao longo da vida, mas nunca implementou? A escolha é sua, como sempre foi, como sempre será. Mas se você escolher experimentar, se escolher dedicar 3 minutos por dia para essa prática, eu te garanto uma coisa: daqui a um mês, quando você olhar para trás, vai se perguntar como conseguiu viver tanto tempo funcionando apenas uma fração da energia que estava disponível para você. E talvez, apenas talvez, você entenda por que os monges consideravam essa técnica tão preciosa que a guardaram em segredo por séculos. Não porque quisessem privar o mundo dessa ferramenta, mas porque sabiam que apenas quem estivesse verdadeiramente pronto para a responsabilidade de uma vida energeticamente abundante seria capaz de usar essa ferramenta de forma sábia. A porta sempre esteve aberta. A chave sempre esteve nas suas mãos. Agora você sabe como usá-la.